Fala galera, a gente vai dar início então a mais uma aula. A aula vai ser sobre funções inorgânicas, né? Um assunto novo. E nessa aula nós vamos ver, né? Como é que as substâncias elas são agrupadas, né? Como é que elas são classificadas, já que existe milhares de substâncias. Então vamos lá. Ó, as substâncias elas são classificadas quanto às suas propriedades semelhantes. As principais são ácidos, opa, tá errado aqui, bases, sais e óxidos. Então, assim como os elementos, eles são classificados em famílias. Nós vimos que na tabela periódica os elementos são classificados em famílias conforme as suas propriedades semelhantes. O mesmo acontece entre as substâncias. Por quê? Já que existe mais de 100 elementos na tabela periódica e já que existe três tipos de ligações que podem ocorrer entre os elementos, pensem na possibilidade a quantidade, né? A possibilidade do número de substâncias que podem ser formadas a partir dos elementos da tabela periódica. É um número assim absurdo, né? Inimaginável a quantidade de substâncias que podem ser geradas. Então, para facilitar os químicos, foi proposto que as substâncias elas tinham que ser classificadas, né, quanto às suas propriedades semelhantes, beleza? E para isso, né, foram propostas quatro principais, né, classificações, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então nós vamos ver cada uma dessas classes, né? A gente chama de funções inorgânicas, né? Então essas classificações aqui são chamadas de funções inorgânicas, importante. As funções orgânicas são funções que envolvem o carbono, mas funções inorgânicas não, beleza? Claro, vão ter substâncias que vão ter o átomo de carbono, mas enfim, as funções orgânicas são uma outra espécie, são outras classificações. Então vamos lá, né? Primeiro a gente tem que saber um conceito importante, que é o conceito de ácido, base e sal pela teoria de Arrhenius. É o seguinte, durante os estudos deles, né, levaram Arrhenius a identificar os íons presentes nessas soluções e a partir daí ele elaborou as seguintes definições. Lembrando que uma solução é quando tem uma substância dissolvida em outra, beleza? E ele percebeu que quando substâncias que sofrem ionização e liberam como único cátion H+, ele atribuiu a essas substâncias o nome de ácido. Então, por exemplo, eu tenho uma substância, certo? Aqui está a substância. Quando eu coloco ela em água e ela libera H+, ou seja, ocorre uma ionização, ó, aqui está o composto, né? Certo? Aqui está o composto. E quando essa substância é colocada em água, esse H aqui, ele vira um cátion e esse A aqui vira um ânion. Eles se ionizam, beleza? Eles se separam um do outro. Aqui tá, ó, o H e o A estão formando uma substância, certo? Porque os dois estão juntos, beleza? Então eles estão formando uma substância. Quando eles entram em contato com a água, o H se separa do A, virando H+, e o A menos, beleza? Aqui o X é a carga que o A vai ter, já que a carga ela pode ser variável do ânion. A carga do H vai ser sempre 1+, então vai ser sempre, a gente omite, né, o número 1 aqui em cima. Então a carga do H vai ser sempre mais, beleza? Por quê? Porque o cátion do hidrogênio ele só pode ter carga +1. Já que ele só tem o próton, ele só vai ter no máximo um elétron, beleza? Então, quando ele perde esse elétron, ele vira H+. Então,
os ácidos são no conceito de Arrhenius, os ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como cátions somente H+. Então o único cátion que os ácidos vão liberar vai ser o H+. Se você tem uma substância aqui, ela libera H+, libera um ânion e libera outro cátion, não vai ser um ácido. Por quê? Ácido somente libera, aqui, ó, somente, ó, a palavra aqui, ó, que define, ó, somente H+. Beleza? Se tiver uma substância que libera outro cátion além do H+, vai ser uma outra classificação, mas não vai ser ácido, beleza? Bases ou hidróxidos são substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como único tipo de ânion os íons OH-. Então é importante, nos ácidos nós temos a ionização, beleza? Então ocorre um processo de ionização. Então na substância aqui, a substância, ela não tinha íons prontos. Quando entra em contato com a água, aí sim, você tem a formação de íons. Aqui é diferente. Aqui não ocorre ionização. Ocorre, ó, dissociação iônica. Qual é a diferença entre ionização e dissociação iônica? É o seguinte, na dissociação iônica, nós já temos a substância, ela já é formada por cátions e ânions. Só que eles estão juntos por quê? Porque as cargas positivas do cátion atraem as cargas negativas do ânion. E assim a substância se forma. Beleza? Então, em conceitos de ligação química que nós vimos nas aulas passadas, os ácidos possuem ligações covalentes. Beleza? A ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Então o H e o Azinho aqui, eles estão fazendo uma ligação covalente. Por isso não existe cátions e nem ânions. Então quando eu entro em contato com a água, eu tenho sim agora a formação de cátion e ânion. Por isso que ocorre um processo de ionização. Porque anteriormente eu não tinha. Já que o que eu tinha era uma ligação covalente. Nas bases ou hidróxidos, isso aqui são dois nomes que são sinônimos, né? Que valem a mesma classe. Eu tenho uma ligação iônica aqui. Esse Czinho aqui, ele é um cátion. Ele roubou um elétron. Lembra da ligação iônica? Que a ligação iônica ocorre entre a transferência de elétrons. Ou seja, alguém vai ganhar os elétrons, que vai ser a parte dos ânions, e alguém vai perder esses elétrons, que vai ser a parte dos cátions. Então, aqui, nas bases, eu tenho ligações iônicas, beleza? Então, o Czinho vai ser sempre o meu cátion e o OH vai ser sempre o meu ânion, beleza? Então, já que eu tenho uma substância que é formada por cátions e ânions, eu não vou ter um processo de ionização, porque a ionização já aconteceu durante a ligação química entre eles. Beleza? O que eu vou fazer é o quê? Eu vou dissociar. Dissociar o quê? É separar um do outro. Por isso que o processo é chamado de dissociação iônica. Beleza? E não ionização. Ionização é o processo em que eu transformo alguém em cátion e ânion. Beleza? Aqui eu não tenho cátion e nem ânion, porque é uma ligação covalente. Não houve perda e nem ganho de elétrons. Aqui não, aqui é uma ligação iônica. Já houve perda e ganho de elétrons. Então o que eu vou fazer é só separar o cátion do ânion. Por isso o processo é chamado de dissociação iônica. Beleza? E nas bases, elas sempre vão liberar somente como único tipo de ânion OH-. Então liberou um cátion, liberou OH-, é uma base. Liberou outro ânion, vai ser outra função, não vai ser mais hidróxido. Aqui, libera como único tipo
os ânions OH-. Aqui é a mesma coisa. Beleza? Então, só liberou H+, é um ácido. Só liberou H-, nenhum outro ânion. Vai ser uma base. Beleza? Então, continuando, né? Os hidróxidos dos metais são compostos iônicos e em solução aquosa sofre dissociação iônica. Foi aquilo que eu acabei de falar. As bases, né? Os hidróxidos, eles são compostos iônicos e em solução aquosa sofrem dissociação iônica. Beleza? Observação. O hidróxido de amônio, que não é um hidróxido de metal, resulta da ionização em água da amônia, que é um composto molecular. Então aqui, ó, esse aqui é a única exceção. É a única exceção dos hidróxidos. Perdão. Aqui é a única exceção dos hidróxidos que ocorre, né, uma ionização, digamos assim, porque o hidróxido de amônio, ele vem da amônia. E na amônia nós temos o que? Nós temos nós temos ligações covalentes, beleza? E se junta com a água, que tá aqui embaixo, tá a fórmula, né, da formação da amônia. E assim, né, digamos, a ligação, né, predominante que existe ali é a ligação covalente, beleza? Então é a única exceção, né, desse exemplo. Bom, seguindo, a terceira função, nós já vimos ácidos e bases, agora a terceira função é sal. Sal é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação, produzindo pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. O melhor exemplo, o famoso exemplo, é o sal de cozinha, NaCl. Aqui, no NaCl, nós temos uma ligação iônica. O Na é o cátion e o Cl é o menos. Houve o que? Perda de elétrons do sódio, e o sódio que perdeu esse elétron, o cloro ganhou. Beleza? Então aqui no sal de cozinha nós já temos cátions e ânions. Quando ele entra em contato com a água, nós temos a separação. Então o que estava junto, o NaCl que estava junto, ele se separa. Beleza? E o Na+ vai para um lado e o Cl vai para o outro. Então quando a gente coloca o sal de cozinha na água, e nós vemos que ele está sumindo, ele está desaparecendo, o que está acontecendo é um processo de dissociação. Ele está sumindo por quê? Porque o Na+ está se separando do Cl-, beleza? E está sofrendo um processo de dissociação, que é essa separação. Beleza? No açúcar é diferente. O açúcar é uma substância em que as ligações são covalentes. Então, ali nós não temos o processo de dissociação. Beleza? Por quê? Porque eu esqueci de botar aqui como comparação a fórmula do açúcar. Que aí vocês veriam que o açúcar, como é formado só por ligações covalentes, não há separação de cátions e nem ânions. Já que anteriormente eu não tinha cátion e nenhum ânion. Beleza? Então, o processo, quando eu coloco açúcar em água e ele some, ali só está ocorrendo a dissolução. Ele só está sendo solubilizado. Beleza? Aqui não. No sal de cozinha está acontecendo a dissociação. O cátion está se separando do ânion por conta da água. Beleza? Utilizando esses conceitos, podemos relacionar de maneira genérica a capacidade de conduzir corrente elétrica das substâncias iônicas e moleculares. Observe o quadro a seguir. Então, característica dos compostos: iônico. Aí é que está a condutividade elétrica, certo? Então, composto iônico, no estado sólido, ele não conduz corrente elétrica. Beleza? No estado líquido, sim. Por quê? No estado líquido, vamos imaginar o NaCl. Quando o NaCl está no estado líquido, o Na+ e o Cl, eles têm livre
movimento, beleza? E a gente sabe que corrente elétrica é o quê? É o fluxo ordenado de elétrons ou íons. Então, se eu tenho movimentação de íons e se esses íons forem todos em uma única direção, nós temos corrente elétrica. Então, compostos iônicos no estado líquido, eles vão ter condutividade elétrica. No vapor, não. Beleza? Porque o vapor ele não consegue conduzir corrente elétrica. E em solução aquosa, sim, com certeza, já que eles vão ter muita mobilidade em água. Beleza? Na água eles vão estar lá se movimentando muito. Beleza? Moleculares. Vamos ver ácidos e amônia. Sólido, não. Por que os sólidos, nenhum sólido, né? A gente já vê aqui, nenhum sólido conduz corrente elétrica. Porque eles não têm mobilidade. Beleza? Os cátions, as moléculas, enfim, qualquer coisa no estado sólido não tem mobilidade. Por isso que eles não conduzem corrente elétrica, com exceção dos metais. Isso eu já expliquei na ligação metálica. Os metais no estado sólido conduzem sim corrente elétrica. Por quê? Porque na sua superfície tem o que a gente chama de mar de elétrons. Beleza? Então tem uma quantidade de elétrons absurda ali na superfície que eles podem sim conduzir corrente elétrica. Então vamos ver, ó, no estado líquido, a amônia, os ácidos e a amônia e os demais também não conduzem corrente elétrica, beleza? Por quê? Porque no estado líquido eles não têm, novamente, nenhum tipo de íon, nem cátion nem ânion. Se não tem cátion e nem ânion, não vão conduzir, beleza? No estado vapor também não, idêntico aos iônicos. No vapor ninguém conduz corrente elétrica, beleza? E nem os metais conduzem. E solução aquosa, os ácidos e amônia sim, por quê? Porque quando um ácido ele é colocado em água, ele libera H+, beleza? E vai liberar também o seu ânion. Então, se eu tenho íons em água, significa que eles têm movimento, igual o NaCl. Só que aqui, em vez de ser Na+, vai ser o H. Então, imagina o HCl, que é o ácido clorídrico. Quando eu coloco o HCl, que é o ácido clorídrico, em água, eu vou liberar H+ e Cl-. Se eu tenho íons com possibilidades de movimento, eu posso ter sim condução de corrente elétrica. Beleza? E a amônia também é a mesma coisa. Os demais não, que aqui no caso é o açúcar. O açúcar, faltou mais uma vez falar, né? Faltou eu colocar a fórmulazinha do açúcar. O açúcar entra aqui, ó, nesses demais. Quando eu coloco o açúcar em água, o que acontece é só a dissolução dele. Ou seja, ele se dissolveu. Apenas isso. Ele só se dissolveu em água. Ele não ionizou, ele não houve dissociação iônica. Ele só o que? Se solubilizou, se dissolveu. Então, a fórmula do açúcar continua a mesma em água, ele não se separa. Por isso que como não há produção de íons, eu não tenho, né, possibilidade de condutividade elétrica. Beleza? Por fim, já vou terminar essa aula aqui. Que aí eu vou entrar... Essa aula vai ser bem rapidinho, né? Que na próxima aula eu vou entrar em óxidos. Na próxima aula eu vou entrar na classificação dos ácidos, vou falar nomenclatura e tal, já vai ser uma aula mais puxada. Falando então dos óxidos, né, que são a quarta função. Os óxidos são substâncias presentes no nosso dia a dia. Um bom exemplo de óxido é o gás carbônico, expelido na respiração, principal responsável pelo efeito estufa. Então, os óxidos, a definição de óxidos é a seguinte: são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, sendo o oxigênio o mais eletronegativo entre eles. Então, os óxidos vão ser substâncias que vão ser formados por apenas dois elementos, beleza? E um deles vai ter que ser o oxigênio. Então, para analisar um óxido, a análise do óxido é a mais fácil de todas. Porque você bate o olho, viu que são só dois elementos, e um desses elementos é o oxigênio, e ele é mais eletronegativo, você já sabe que é um óxido. Beleza? Então, a observação:
Existe, né, como exceção, é a única exceção que você tem dois elementos no quais um dele é o oxigênio e não é um óxido, é esse aqui, ó. Os compostos OF2 e O2F2 não são considerados óxidos, porque o elemento flúor é mais eletronegativo que o elemento oxigênio, beleza? Lembrando que a eletronegatividade é a capacidade que o elemento tem de puxar para si os elétrons da ligação. Então aqui entre o F e o O eu tenho uma ligação covalente, certo? O F é mais eletronegativo que o O, ou seja, o F ele puxa mais os elétrons da ligação para si. Então, esses dois exemplos aqui são os únicos nos quais o oxigênio ele forma um composto binário, ou seja, de dois elementos, no quais eu não posso considerar que são óxidos, beleza? Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então é isso, galera. Essas são as 4 principais funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, beleza? Passei aí a definição de cada um nesses quadros em rosa, né? Essas definições são importantíssimas porque a princípio pode ser que não pegue de primeira, mas conforme nós formos vendo as substâncias, vocês vão se habituar a elas, né? E essas definições elas vão acabar sendo associadas a vocês e vocês vão saber, né, de cor, né, qual é cada uma, beleza? Então são essas 4 funções orgânicas: ácidos, sais, bases e óxidos, e nós vamos na aula seguinte destrinchar ela, né? Saber mais a fundo como funciona cada uma, nomenclatura, exemplos e por aí vai, beleza? Então é isso, galera. Qualquer dúvida não deixe de tirar comigo, isso é importantíssimo. E é isso. Então vou nessa, galera. Tchau, tchau, abraços, até a próxima aula.